Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de sabedoria e vida plena, falando do nosso manual de instruções para a vida, a nossa Bíblia Sagrada. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 30 de outubro e o ano é 2023. Façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia, uma ótima semana. Faça o seu dia ser bom. Elimine as coisas internas, as coisas ruins que estão dentro de você e faça seu dia ser bom. Então façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Bora lá, vamos hoje fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 7 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, o segundo livro escrito por Moisés. Então façam todos um excelente dia, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não se esqueça, se inscreva agora para que você não se esqueça, não deixe para depois, para que você não se esqueça de se inscrever aí em nosso canal. Então vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 7 do livro de Gênesis e atualmente estamos passando pela missão que Deus deu a Moisés de livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. O povo de Israel, o povo judeu, que foi mantido por mais de 400 anos como um povo escravo no Egito. Então vamos aqui pegar a nossa Bíblia Sagrada, vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para discutir, debater, nem se desfazer da religião e da crença de ninguém. Nosso trabalho aqui é sempre o de levar uma palavra de paz, de vida plena, de sabedoria e motivação para as pessoas. Perfeito? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e faremos hoje a leitura do capítulo 7, a continuação da missão que Deus deu para Moisés de livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então bora lá, vamos começar. Continuando aqui a história de Moisés, que Moisés disse diante do Senhor: eis que eu sou de lábios incircuncisos e o faraó não me ouvirá. Então no capítulo 7 nós vamos continuar aqui com a história da missão que Deus deu a Moisés para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Então, capítulo 7, versículo 1 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: e o Senhor disse a Moisés: fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Então, se ponha como um Deus diante do Faraó, e Arão seu irmão será o seu profeta. Versículo 2: tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora de sua terra. Então você vai se fazer como um Deus, você vai ser tipo um Deus perante o Faraó, e seu irmão será o profeta, o seu irmão será o seu porta-voz. Então tudo o que eu te disser, você irá transmitir ao Faraó para que ele deixe os filhos de Israel saírem daquela terra. Versículo 3: e eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Então Deus está dizendo aqui para que Moisés vá até o Faraó e ele se comporte como se fosse um Deus, e seu irmão Arão será o seu profeta, o seu porta-voz.
E você vai pedir para que o faraó, você vai pedir encarecidamente, vai implorar, vai pedir misericórdia para que o faraó liberte o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas se mesmo assim ele não o fizer, se mesmo assim ele não fizer isso, eu vou, porque ele vai endurecer o coração, porque ele é de coração duro, ele não vai deixar o povo de Israel fugir, sair, libertar o povo de Israel assim facilmente, ele vai endurecer o seu coração. Então eu vou fazer com que ele perceba, com que ele veja o meu poder, pois eu vou lançar várias pragas sobre todo o reino do Egito, sobre toda a terra do Egito, e o faraó vai conhecer o meu poder. Versículo 4: Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes juízos. Então é Deus falando aqui para Moisés que ele deve ir até o faraó, se dirigir e pedir para que o faraó liberte o povo de Israel da escravidão. Mas é claro que o faraó não vai dar ouvidos, o faraó vai endurecer o seu coração e não vai deixar o povo de Israel sair assim, né, tão facilmente. Então Deus vai ter que provar através das pragas que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Todo-Poderoso. Versículo 5: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então Deus falando aqui para Moisés, e o povo do Egito vai entender, vai perceber que eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Quando eu tirar os filhos de Israel, o meu povo, da escravidão do Egito. Versículo 6: E fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Então Moisés e Arão receberam ali a ordem de Deus e foram lá e fizeram conforme Deus o ordenara. Versículo 7: E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram com o faraó. Então Moisés, quando falou com o faraó, ele já tinha 80 anos. 80 anos. E Arão, que era mais velho, era o irmão mais velho, já tinha 83 anos quando eles se dirigiram até o faraó. Versículo 8: E falou o Senhor Moisés e a Arão, dizendo: Quando o faraó vos falar, dizendo, mostrai-vos um milagre, então dirás a Arão, toma o teu cajado, lança-o diante do faraó, e ele se tornará uma serpente. Então, quando o faraó, Deus aqui falando para Moisés, e quando o faraó pedir para que você mostre um milagre, para que você mostre alguma coisa extraordinária que não é feito pelo homem, que não é feito ali pelo homem, então você fará com que o seu cajado se transforme em uma serpente. Versículo 8. Aliás, versículo 10 agora. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou uma serpente. Então Moisés e Arão foram até o faraó, conforme o Senhor havia ordenado, e Arão lançou o seu cajado. Quem lançou o cajado aqui e o cajado se transformou numa serpente foi Arão. Arão que lançou o cajado diante do faraó. E ali o cajado de Arão se transformou numa serpente. Já para o povo de Israel, quem lançou o cajado foi Moisés, e o cajado também de Moisés se transforma em uma serpente. Versículo 11. Então o faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. Então, o faraó, o Arão ali para mostrar uma coisa extraordinária para o faraó, lançou o cajado dele, né, no chão, e aquele cajado se transformou em uma serpente. E o faraó chamou ali os
os seus magos, os seus feiticeiros, e eles fizeram a mesma coisa, e o cajado deles também se transformaram em serpentes. Mas o cajado de Arão foi lá e engoliu o cajado deles, ou seja, a serpente de Arão engoliu as outras serpentes, as outras cobras que foram criadas ali pelos feiticeiros e pelos magos do faraó. Versículo 3: E o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. E ali, né, o coração do Faraó, como Deus já tinha falado ali para Moisés e para Arão, que o coração do Faraó iria se endurecer, então o coração do Faraó se endureceu, né? E ele não deu ouvidos ao que Arão e ao que Moisés havia dito. Versículo 14: E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Versículo 15: Então o Senhor havia dito a Moisés, como o Senhor já havia dito a Moisés, como Deus já tinha falado para Moisés, que o coração do Faraó se endureceria e ele não iria deixar o povo ir. Então Deus fala com Moisés, versículo 15: Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele. E levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente. Então o faraó certamente ele vai tomar banho ali na beira do rio. Então vá você até a beira do rio também e leve o cajado que se tornou em serpente. Versículo 16: E dirás a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Eis que até agora tu não ouvistes. Então vai até o faraó, pois ele vai até o rio tomar banho. Então diga para ele: deixa o meu povo ir, pois o Deus do meu povo está pedindo encarecidamente para que você deixe o meu povo ir, para que você deixe o povo de Israel ir. Mas até agora você não deu ouvidos ao pedido do Senhor. Versículo 17: Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Então Deus novamente se dirige até Moisés e fala para ele: vá até o rio, pois o faraó vai lá para tomar banho. Então fique na margem do rio e fale para ele que até agora ele não obedeceu, ele não deu ouvidos à minha ordem, ao que eu pedi para ele, ou seja, libertar o povo de Israel do cativeiro, da escravidão do Egito. Então diga para ele: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Então era mais uma prova que Moisés deveria mostrar para o faraó o poder do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor. Ele iria fazer com que toda aquela água do rio se transformasse em sangue. Versículo 18: E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. Então eu vou transformar essa água aqui em sangue, e os peixes, todos os peixes que estão nesse rio morrerão. E o rio passará a feder, a ficar fedido, né? E o povo do Egito não vai conseguir mais beber da água deste rio. Versículo 19: E o Senhor falou a Moisés: Diz a Arão: Toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se torne em sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira quanto em vasilhas de pedra. Ou seja, a ordem que Deus está dando aqui para Moisés é ele falar com Arão para que ele estenda o cajado e transforme toda a água, não só a água daquele rio, mas toda a água que existia no Egito iria se transformar em sangue. Toda a água que estivesse em vasilhas,
em algum depósito, em poços, em tudo. Toda a água que existisse no Egito iria se transformar. Toda a água que existia no Egito iria se transformar em sangue. E assim foi feito. Versículo 20: E Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou. E ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E todas as águas que estavam no rio se transformaram em sangue. Então Deus deu a ordem a Moisés para que ele transformasse, ele juntamente com Arão, transformasse toda a água que existia no Egito em sangue. E assim foi feito, e assim Moisés fez. Versículo 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então ali Moisés, juntamente com Arão, transformaram toda a água do Egito em sangue. Todos os peixes que estavam no rio foram mortos, todos os peixes morreram. E ali o rio cheirava mal. O rio cheirava mal e o povo do Egito não tinha mais água para beber, pois toda a água havia sido transformada em sangue. Versículo 22. E os magos do Egito fizeram assim, com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido mais ainda. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. Então Moisés e Arão transformaram toda a água do Egito em sangue, todos os peixes morreram, e ali aquele rio cheirava mal, e o povo do Egito não podia mais beber daquela água. Mas o faraó chamou os magos, os feiticeiros, né? E os feiticeiros ali do Egito para tentar reverter aquele encantamento. E com isso o coração do faraó ficou ainda mais endurecido. O coração do faraó ficou mais endurecido, o faraó ficou mais irado, mais violento ainda. Versículo 23. E Faraó se voltou e entrou em sua casa, nem pôs nisso o seu coração. E o Faraó se voltou e entrou em sua casa, nem pôs nisso o seu coração. Versículo 24. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber a água do rio. Versículo 25, último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Então, e se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. Então, essa foi uma das primeiras pragas ali que Deus colocou sobre o povo do Egito, né? Transformou toda a água daquele rio, transformou toda a água que existia no Egito de vasilhas, do que você possa imaginar, de cumbucas, todos os reservatórios de água, Deus transformou em sangue. Então ali existia um rio de sangue, onde todos os peixes também não podiam sobreviver, e todos os peixes morreram, e aquele rio cheirava mal. Né? E aqueles rios cheiravam mal. Então, como o povo do Egito não tinha água para beber, o que eles fizeram? Tiveram que cavar poços. Correndo, eles correram para cavar poços, porque toda a água tinha sido transformada em sangue, e aquela água ficou ali transformada em sangue por 7 dias. Por 7 dias. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e comentamos o capítulo 7 do livro de Êxodos. O capítulo 7 do livro de Êxodos. Essa foi nossa leitura de hoje. Mais uma leitura de muita sabedoria, muito conhecimento, muita prosperidade, muita riqueza. Mais uma leitura que você vai dia a dia conseguindo obter mais sabedoria. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Para você que ficou até o final, que acompanhou esse vídeo até o final, que Deus abençoe sua vida grandemente, com muita riqueza, prosperidade, vida plena, saúde, alegria, tá? Então essa foi a nossa leitura de hoje.
Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, não paga nada, é totalmente de graça. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!